Pessoal, boa noite. Quem fala é o pastor Fernandinho. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês que se encontra em Daniel capítulo 6, versículo 28, que vai dizer assim: Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. E nós vamos descobrir agora por que Daniel prosperou nesse tempo. Daniel era um homem íntegro. Daniel era um homem honesto. Daniel buscava a Deus 3 vezes por dia, a Bíblia vai dizer. Daniel não estava nas rodinhas de conversa com pessoas perversas querendo planejar a maldade. Daniel não fazia parte disso. E o rei sempre gostou de Daniel porque tudo que Daniel colocava as mãos prosperava. E o rei chegou a planejar, a Bíblia vai dizer, no início do capítulo 6 aí, tá bom? Que o rei planejava de colocar ele como um segundo homem, né? Como um homem depois do rei para poder trabalhar no império e colocar ele à frente. Assim era o planejamento do rei Dario. E aí, meus amados, o que a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia vai dizer que pessoas ficaram com inveja de Daniel. E aí os próprios inimigos de Daniel, vocês podem perceber aqui no capítulo 6 da Bíblia, você pode perceber quando você for ler, eles mesmos disseram uns para os outros: não temos como pegar Daniel em nada, ele realmente é um homem honesto, íntegro, então temos que inventar histórias para poder pegá-lo em alguma coisa, ou seja, pegar mentiras. Ou o que aconteceu, meu amado? Eles foram conversar, esses sátrapas, certo? Que são os governadores, certo? Da época, os governadores da província que trabalhavam juntamente com o rei, com Daniel, e o Daniel era o que mais se destacava, esse homem de Deus. Aí o que acontece? Eles foram conversar com o rei Dario para poder fazer um decreto, e o rei Dario, certo? O rei Dario fez esse decreto que esses governadores pediram o quê? Para que fizessem um decreto que todo aquele que não pedisse nada ao rei durante 30 dias, eles seriam jogados nas covas dos leões. Ou seja, quem pedisse a algum outro Deus, ou seja, alguém que tem a sua fé em algum outro Deus ou no Deus verdadeiro, fosse jogado na cova dos leões. Assim a palavra de Deus dizia. Então Daniel era um homem que era temente ao Deus verdadeiro, ao Deus criador, ao Deus que fez os céus e a terra. E o que aconteceu? Daniel, ele tinha um lugar onde ele ficava no alto, né, que dava para poder ver pela janela, ele orando 3 vezes por dia. E aí, aquele decreto que eles influenciaram o rei Dario a fazer, esses governadores, eles foram lá fazer o quê? Eles foram lá falar lá, ó, Daniel está te desrespeitando, rei Dario. Daniel está fazendo errado. E aí a Bíblia vai dizer que o rei Dario queria de alguma forma não colocar Daniel lá dentro da cova dos leões, com medo de Daniel morrer, porque Daniel era muito amado e respeitado pelo rei, meu amado. E aí o rei tentou fazer de tudo, certo? Para Daniel não ir para lá, mas não teve como. Os inimigos se levantaram para jogar Daniel e fazer o rei de bobo, o rei de espantalho, o rei de bode expiatório. Eu não sei como você vai entender assim, mas fizeram um rei de bobo, certo? Para quê? Para poder fazerem aquilo que eles queriam. E aí, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que Daniel foi jogado na cova dos leões. E, meu amado, ser jogado na cova dos leões, na cabeça daquele rei que respeitava, que gostava, que amava Daniel, ele devia estar pensando assim: gente, Daniel morreu. Será que Deus o salvou? Será que o Deus dele tem poder de salvar ele da cova dos leões? E meu amado, Daniel, ele foi jogado na cova dos leões, sim, de uma maneira injusta. E quando passa ao longo da noite, a Bíblia vai dizer, ao alvorecer, né?
O rei sai do palácio, sai correndo para ir na cova dos leões. E o que acontece? O rei vai conversar para saber, né, de uma certa forma ele tinha visto na vida de Daniel, né, a presença de Deus, o que Deus estava fazendo na vida de Daniel. E o rei foi lá e perguntou se Daniel estava ali, se estava vivo. E Daniel responde: Rei Dario, o Senhor vive para sempre. Deus, né, ele viu que eu era uma pessoa inocente e mandou o seu anjo que me livrou da cova dos leões. Meu amado, o que eu quero dizer com isso, né? As pessoas fizeram isso com Daniel, jogaram ele injustamente, lubridiaram o rei para poder fazer algo errado, para poder matar em Daniel por inveja, por ver que ele não é uma pessoa que se envolve com as coisas erradas deste mundo. E Deus, meu amado, olha só, a gente planta e a gente colhe. Nós plantamos aquilo que nós colhemos. E a colheita sempre é muito maior, né, do que a plantação. E a colheita foi muita para essa gente. Por quê? Que Daniel, ele sai exaltado da cova dos leões. Lá na cova dos leões, o próprio Deus manda o seu anjo e deixa os leões em jejum, meu amado. Deixa os leões de boca fechada e não acontece mal nenhum, ferimento nenhum com Daniel lá dentro daquela cova. E, meu amado, aquilo foi um milagre que o rei viu, certo? Porque ninguém nunca tinha escapado. Toda vez que alguém caísse lá dentro da cova dos leões, eram mortos. E aí com Daniel nada aconteceu e Deus o protegeu, e Deus o promoveu, e Deus o levantou, e Deus o prosperou, entende? Então Daniel foi humilhado, mas depois ele foi exaltado. E o próprio Jesus já dizia que os humilhados serão exaltados, meu amado. E aí o que acontece? As pessoas que planejaram isso tudo para Daniel morrer e matarem e perderem o seu trabalho, né, que era uma espécie de trabalho que ele prestava para o rei, né, para ajudar as coisas a caminharem, né, dentro do reinado, né, queriam tirar o trabalho de Daniel, queriam colocar Daniel morto, porque tinham inveja, porque Daniel era um homem que não tinha como ninguém falar nada dele, porque ele era um homem íntegro. Então o que aconteceu com os governadores que plantaram isso? Eles e a sua família, os seus filhos, foram jogados na cova dos leões e foram mortos. Meu amado, eles plantaram e eles colheram. O próprio rei, né, permitiu, deu ordem para que isso acontecesse. E a glória de Deus foi manifestada mais ainda, porque o rei faz um decreto falando que Daniel, né, foi testemunha viva dele, viu Daniel, né, na cova dos leões vivo, e ele faz um decreto que eu quero ler aqui para você, para continuar essa pequena, breve mensagem que ele diz assim, o rei Dario: estou editando um decreto para que em todos os domínios dos impérios os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, certo? O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Meu amado, o que eu quero dizer para você é o seguinte: Daniel foi humilhado e foi promovido e foi exaltado. Meu amado, Deus desfaz decretos. Deus tira as pessoas da cova dos leões. Se você está passando por uma prova na sua vida, que estão querendo te matar, tirar seu trabalho, até mesmo pessoas dentro do seu trabalho, dentro da igreja, estão planejando algo para poder te destruir, busque a Deus, por mais que te coloquem numa situação de desgraça. Deus é a sua testemunha. Deus vai fazer igual fez com Daniel.
vai fechar a boca dos leões, vai promover você, vai te exaltar, vai te abençoar, desde que você busque como Daniel fez, de buscar a Deus em primeiro lugar. E Deus, Ele promete fazer isso para você, de te tirar da cova dos leões, dos problemas, porque tem gente, meu amado, às vezes dentro da sua igreja, que inventa falso testemunho de você, dentro do seu trabalho, são pessoas contaminadoras, que querem te destruir, que querem que você vá para o olho da rua, para fora da igreja, achando que você não vale nada. E eu quero dizer para você, em nome do Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra, que é o meu Deus, que Deus vai tratar com essas pessoas, vai desmascarar. Deus vai fazer igual fez com esses governadores, vai tirar, sabe o quê? A poeira debaixo dos tapetes e vai vir à tona tudo aquilo que eles são de ruim. Deus vai mostrar e vai mostrar porque Ele é Deus e Ele quer agir para poder mostrar que Ele faz e que Ele age. E exalta quem Ele quer e rebaixa como quem puder e quiser, porque se estão colocando um filho de Deus na cova dos leões, seja ela qual for a cova, Deus se levanta, Deus faz a justiça. A Bíblia vai dizer, meu amado, para a gente caminhar para o final, a Bíblia vai dizer, e eu quero fechar essa mensagem pensando em Daniel, aquilo que Provérbios diz, que Salomão diz lá na Bíblia, no capítulo 11 de Provérbios, vai dizer assim: a integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão o livra da morte. Agora a partir do verso 5, né? Li o 3, o 4, agora o 5. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Versículo 6. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança perece. Tudo que ele esperava do seu poder dá em nada. Os justos é salvo das tribulações, e estas são transferidas para o ímpio, meu amado. Deus é a sua testemunha. Jesus é a sua testemunha. Jesus é o seu advogado. Creia nisso. Tome posse dessa palavra. Como Daniel foi um homem inocente, jogado na cova dos leões, meu amado. Deus vai te tirar da sua cova e vai te exaltar, vai te promover, vai te prosperar, e o nome do nosso Deus vai ser exaltado. E que Deus te abençoe de uma forma muito especial, em nome de Jesus.